Fala você que se conecta mais uma vez comigo no canal Vasco Connection. Eu sou Eduardo Ferrari para mais um vídeo aqui no canal. Antes de qualquer informação, peço para que você se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, acione o sininho de notificações e faça parte dessa nova história de falar do Vasco da Gama aqui. Seja membro do canal, ajudando o canal a continuar crescendo mais e mais, falando de Vasco de maneira limpa aqui. Galera, alguns assuntos importantes hoje a ser tratados aqui por nós no canal. A CBF enviou a questão do protocolo, da volta do público aos estádios. Porém, um dos protocolos sérios relacionado a isso, e que eu sou totalmente de acordo e tem que ser assim, é a vacina no braço, por conta de todas essa doença que faz tanto mal à população, ao mundo. Então, que retorne sim ao público, mas dentro desse protocolo, primeiro vacina, depois o álcool em gel, máscara, distanciamento e outra coisa, o público vai de 10% a 50% da capacidade do estádio. Como seria, Eduardo? Um exemplo, se o Vasco vai jogar com 50% do estádio aqui, com a capacidade do estádio para os torcedores vascaínos, o Clube X, no jogo de volta, também deve ter, tem que ter a mesma prerrogativa, a mesma quantidade de torcedores, para que não seja desigual. Então, vai existir esse meio campo. Se tem 50% para um, 50% para outro, se é 30% para um, 30% para o outro time também, para não entrar nessa questão da desigualdade. Então, como eu havia informado lá atrás que haveria público no segundo turno, mais um acerto aqui do canal, apurado pelo canal Vasco Connection. Eu acredito que mais uma vez o canal Vasco Connection sai na frente nas informações e muita gente bate, mas graças a Deus, Deus abençoa, está aí mais uma informação que veio lá de trás, aqui na frente, para você, torcedor vascaíno, em primeira mão. O Vasco pode ter até 9 jogos nessa Série B com público, ou seja, um grande reforço para o Vasco nessa Série B. Eduardo, qual que seria o reforço dos adversários? A Máquina VAR, que retorna agora na 19ª rodada, na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, e isso vai atrapalhar demais. Vocês sabem disso, vocês sabem o que eu estou falando. É muita sacanagem contra o Vasco. Vamos ficar de olho. Eu estou um pouco rouco por conta da final ontem entre Vasco e Flamengo, que infelizmente o Vasco perdeu e foi garfado. Enfim, vou voltar nesse assunto agora não. Mas perdeu e o juizão conseguiu ali até no Sub-17 passar a mão no Vasco. Ou seja, torcedor, vamos ficar de olho, vamos ficar atento, ligado, porque teremos VAR sim no segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então, arriscando aqui a volta do público. Venda do Marrone. Ontem, na parte da tarde, eu conversei com a assessoria do Vasco, perguntando ali no grupo, de assessoria do Vasco, e foi respondido que não tem nada disso, a questão do Marrone com o Atlético Mineiro, a redução, não existe, o que saiu nas mídias aí, não é verdade. Não existe essa situação da redução dos valores do Marrone, que o Atlético Mineiro pediu. Não existe isso. Isso é história do Boitatá. A princípio, essa é a informação da assessoria de imprensa do Vasco, tá? E que reiterou que o assunto relacionado à venda do Marrone vai ser publicada no site oficial do Vasco e vai deixar claro para todos os torcedores. Você vai ler, você vai acompanhar, você vai ver a porcentagem de venda. Não é 20%, quem disse que é 20%, são 14%. O Vasco tem direito em cima disso tudo, ou seja, cerca de 800 a 900 mil euros, tá? Euros que o Vasco recebe em euros. E enfim, galera, esse assunto é um assunto importante para o Vasco, mas que não existe absolutamente nada. O Vasco não aceitou redução nenhuma, não existe negociação nesse quesito, nesse sentido alguma, beleza? Então, assunto superado relacionado ao Marrone, e o Vasco vai informar
através do seu site oficial, segundo a assessoria do Vasco. Deixando bem claro aqui, segundo a assessoria de imprensa do Vasco. Agora vamos falar dessa contratação aí. Contratação, vou falar aqui os valores dessa contratação do Vasco. O jogador Marcos Dias, 19 anos, também veio do Palmeiras, também deixou a torcida do Palmeiras chateada, dirigentes do Palmeiras muito chateados, um jogador de 19 anos e com uma multa rescisória no valor de 260 milhões. Passa a ser de 40 milhões de euros, né? A multa dele rescisória, 40 milhões de euros, que daria cerca de 260 milhões de reais. Gente, o Marcos Dias, não é novidade para ninguém, deve subir para a equipe de cima, para os profissionais. É um meia, né? Ele é atacante, aquele meia atacante que consegue vir de fora da área, finaliza muito bem, é um grande jogador, camisa 10 na minha opinião. Certo, tinha um Arthur Salles, outros jogadores na base, mas ele não é base, ele é jogador de cima, jogador profissional. O que compromete o Vasco hoje é que o elenco do Vasco, o time do Vasco não vai bem, não vem correspondendo dentro do campo. Esperamos que isso aconteça. Ontem o Cano teve uma participação no Sport TV falando sobre o Vasco, da aceitação dele. Ele escolheu ficar no Vasco, isso é claro, né? Tá nítido. Ele escolheu a paixão que ele tem pelo Vasco, da aceitação que ele tem pelo Vasco. Ou seja, então, o Germán Cano é um cara que eu respeito demais, é um cara que a cada dia se torna mais ídolo do torcedor vascaíno, não pelas conquistas, que infelizmente ele não tem um elenco à altura dele que possa jogar para ele, para que ele possa produzir toda a qualidade que ele tem dentro do campo, principalmente dentro da área, em gols. Então, assim, é um cara que tem uma identificação imensurável com a torcida do Vasco e falou muito, né, desses meninos, sobe, o talento desses garotos e tal. Então, Marcos Dias é mais um desses meninos. O técnico Lisca vem treinando com essa molecada, faltando hoje 13 dias para o fechamento da janela de contratação, a torcida protestando contra o Vasco. Ontem eu coloquei vídeo aqui relacionado a isso. Galera, vamos colar, vamos nos unir. O protesto sim é válido, mas desde que seja de maneira pacífica, para que não haja aquela questão, violência, vamos punir a torcida do Vasco novamente. Isso não tem que acontecer, isso não pode acontecer com a nossa instituição, que é gigantesca, tá certo? Então, galera, não vamos deixar, né, que transforme ainda mais o Vasco num clube chato, né? Então, já vivemos questões políticas, o Vasco fez a sua pior campanha já no Campeonato Brasileiro. Nós precisamos vencer o jogo amanhã. Espero vocês aqui no canal. Ontem eu e o Edmilson nós fizemos uma transmissão nosso melhor aqui para você. Claro, nós estamos melhorando aqui a questão da transmissão aqui no canal, também canal da Rádio Onda Mix FM. Rádio Onda Mix FM, já são quase 6 mil inscritos. Vai lá, dá um pulinho no canal da Rádio Onda Mix FM e passa a acompanhar todos os times europeus, todos os jogos no canal da Rádio Onda Mix FM também, tá, galera? Então tá aí, Marcos Dias, jogador do Vasco, reforço no time de cima, veio também do Palmeiras. Galera, não adianta lamentar lá. Esse tipo de contratação tem que ser exaltado. Ele joga muita bola mesmo. Quem acompanha o campeonato do Vasco sabe do que eu estou falando. Quem acompanha e conhece o Marcos Dias sabe do que eu estou falando. Então, é um grande jogador, assina um contrato com a multa rescisória de 260 milhões de reais. Ainda hoje teremos vídeos com informações importantíssimas sobre o nosso Vasco, jogo amanhã, a preparação do time, preparação do técnico do time, né, vem sendo construído pelo técnico Lisca. Teremos mudanças. Hoje, após o treino, eu trago as informações para vocês aqui de primeira mão, junto a você, torcedor vascaíno. Não deixe de se inscrever no canal
não deixe de nos acompanhar, fazer parte dessa nova história aqui no canal Vasco Connection, de falar do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Clube imensurável, que precisa se reorganizar para voltar ao cenário das conquistas, beleza? Dá aquela moral aí, se inscreve no canal, seja membro. Eu sou Eduardo Ferrari, deixo mais um vídeo para você aqui e saudações vascaínas.